Olá, pessoal! Como todos vocês estão? Eu honestamente espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e venho sempre trazer todas as minhas dicas e todas as minhas opiniões bem sinceras sobre livros, filmes e séries. Todos vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, seu agregador de áudio favorito, também pelo YouTube. E eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui. E eu peço que vocês tragam suas indicações de séries que vocês gostariam de ver por aqui. Um livro, uma leitura que você esteja lendo, esteja curtindo bastante, um filme, enfim. Tragam suas opiniões, as suas impressões também das coisas que vocês têm visto por aí. É muito bom ter essa troca de informações, tá? É bem legal que vocês também compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, assim vem mais gente, trazem mais opiniões, é muito bom ter essa divisão de coisas assim e esse compartilhamento de impressões, eu acho bem bacana, bem importante. Bom, essa semana a gente vai de novo continuar a nossa cobertura de Stranger Things. E agora a gente vai falar um pouco sobre as nossas impressões, a época que eu assisti da segunda temporada da série. Lembrando que agora em novembro chega o primeiro bloco dos primeiros episódios, tá? Dessa quinta e última temporada da série. Vai ser no dia 26 de novembro, o primeiro bloco de episódios. Como os episódios serão longos nessa temporada, provavelmente eu vou fazer a cobertura de cada um dos episódios. Não faço ideia como eu vou conseguir fazer isso, porque a minha rotina agora, né, no local onde eu trabalho, né, na farmácia, ela é uma rotina muito mais pesada. Então eu não faço ideia como eu vou fazer esses episódios, mas eu vou tentar aqui trazer o máximo que eu conseguir as minhas impressões para vocês. Mas eu acredito que até a virada do ano a gente vai falar muito de Stranger Things aqui. Além disso, a gente tem um livro aqui da Dark Side que eu ainda não falei sobre ele aqui no canal. Em breve eu quero trazer, é do Joseph Vogel. E em breve a gente vai trazer sobre eles também outras coisas mais da série, né? Eu acho que é uma série que tem muito cobertura, muita coisa bacana, né? Eu travei minha língua aqui agora. Tem também um livro que tem uma vibe voltada para o Ed Manson, né? Da quarta temporada, que é O Sonho de Ícaro. Eu quero em breve trazer sobre ele também aqui no canal. Mas, por enquanto, vamos à segunda temporada. Alguns criadores de conteúdo já falaram sobre ela. As meninas do Entre Migas estão revendo, tá? Os episódios das temporadas. Vocês podem acompanhar também no canal delas. E eu tô revendo também a cobertura que o canal Piuí fez de cada uma das temporadas. Às vezes vocês querem relembrar, não querem ver tudo. Pelo resumão, né, do canal Piuí, do Léo do Miguel. Dá um resumão bem bacana, dá pra gente ter aí uma noção de tudo que aconteceu nessa segunda temporada. É uma segunda temporada que ela expande algumas coisas, traz elementos diferentes da temporada anterior, faz conexões, a gente também conhece personagens novos, por exemplo. Aqui a gente vê o namorado da Joyce que entra na trama, a Max, ela entra na trama a partir dessa segunda temporada. A gente também vê a Kylie, que é a 8, né, ali, que esteve com a Eleven. A gente vai ter também um pouco sobre o passado da Eleven, sobre a mãe dela. Inclusive tem uma ligação direta a 2 livros que expandem um pouco do universo da série. Todos os 2 livros, na verdade, nós já falamos aqui no canal. Tanto Cidade nas Trevas, que é muito dentro dessa segunda temporada, que lembra muito aquela parte do Hopper com a sua família, quando ele ainda estava em Nova York, uma investigação que teve por lá. E também no primeiro livro,
agora eu não me lembro o nome dele aqui agora, eu posso em breve falar sobre ele de novo aqui, que é sobre a primeira temporada, sobre a mãe da Eleven. Então, são duas histórias que a gente já falou sobre elas, tem resenha sobre elas aqui no canal, mas no final da série eu quero trazer um pouco desses livros, né? Aí vai ser no vídeo resenha, eu vou trazer as capas para vocês conhecerem, só tendo assim uma base, né, de algumas coisas que vocês podem encontrar além das HQs, tem umas HQs bem legais da série, colocando mais evidência a outros personagens ali do laboratório de Hawkins, outros personagens da própria cidade, enfim, então tem esse universo expandido da série, que é muito interessante. Algumas coisas eu já li, outras eu ainda comecei a ver. O meu livro aqui do Stranger Things tá aqui, apostos para começar a leitura. Então, assim, tem muita coisa legal. Mas vamos, sem muito mais delongas, que já estão longas, é a nossa segunda temporada. Aqui, a segunda temporada se passa em 1984. Então, a gente vai ter a cidade tentando voltar ao normal, a rotina, né, dos meninos tentando voltar ao normal. O Will, a gente viu ele bastante impactado com relação à sua experiência no mundo invertido. E a gente vê que a rotina de alguns ali teve uma mudança muito significativa. A própria Nancy, o Steve e o Jonathan, eles vão ter uma conexão muito diferente com relação a essa temporada. A gente vê muito dessa dificuldade da mulher na década de 80, isso é muito citado aqui na série, com relação, a gente vê muito através da própria Nancy, da Joyce, a Joyce ali trabalhando de telemarketing, de casa. A gente vê também a Nancy ali tentando, né, se sobressair no jornal. Então é uma parte bem interessante para você ter uma dinâmica da década de 80, como foi essa ascensão da mulher. Hoje que a gente vê tantas mulheres trabalhando, não faz ideia, né, as jovens aí do perrengue que foi da década de 80 e as mulheres tentando se sobressair. Então a gente vê isso aqui com muita veemência na série, é muito legal ter essa dinâmica aqui. Além disso, a gente vai conhecer também o Murray, né, que ele entra também nessa segunda temporada como a Max, e todos os dois vão ter dinâmicas que vão se sobressair ao longo das temporadas. O Murray foi contratado pela família da Barbie, não sei se vocês estão lembrados dela, aquela amiga da Nancy que que foi sugada ali para o mundo invertido, que a gente sabe que ela não está mais, né, entre eles, digamos assim. Então ele foi contratado pela família para tentar entender o que aconteceu com ela, que a menina sumiu, desapareceu, não faz ideia o que aconteceu com ela. Mas ele então tem essa conexão e a gente vai vendo durante a temporada como que ele vai se sobressair durante toda a série, como ele vai descobrir o que aconteceu com a Barbie. Essa questão também muito da Nancy, essa culpa que ela sente, porque tipo assim, se naquela festa ela não tivesse ficado com o Steve, provavelmente a Barbie não teria ficado sozinha, ela não teria ido para a beira da piscina, ela não teria sido sugada ali para o mundo invertido pelo Demogorgon, enfim, não teria acontecido nada com ela o que aconteceu. Então ela se sente também bastante culpada com relação a isso. Tem também aqui o final do relacionamento dela com o Steve, meio que o início dali do relacionamento dela com o Jonathan, essa questão deles descobrirem o que está acontecendo no laboratório de Hawkins, essa questão também desse portal que continua ali aberto nesse laboratório, e também a gente vê que o Will continua conectado ao mundo invertido. Então ele ainda tem muitos flashes do mundo invertido e existe essa criatura ali muito estranha, né? Aqueles desenhos ali que ele vai fazendo, que depois se descobre que é aquele túnel que vai até esse, digamos, um dos túneis, né? Que vai para o mundo invertido, e eles veem esse túnel ali.
E tem aqui umas cenas muito legais, assim, estilo a la Exorcista mesmo, com o Will ali no final da temporada, porque vocês estão lembrados daquela larvinha que ele soltou ali no finalzinho da primeira temporada. Então aquilo ali é como se fosse uma conexão dessa criatura gigantesca ali, parece uma tarântula imensa, que é o Devorador de Mentes. E nessa temporada, além dele estar meio que ali pelas frestas, digamos assim, nessa temporada a gente conhece um novo ser, criatura, que veio do mundo invertido para atazanar essa galera, porque ninguém tem paz nessa cidade, né? Então aqui a gente vê o Justin encontrando essa criatura meio esquisita, né? E que depois a gente vê que é um Demon Dog. E aí ele vai crescendo, os meninos vão vendo que aquilo não vai dar bom. Aliás, veja, depois de uma situação igual aconteceu na primeira temporada, fala a verdade, você vê essa criatura, qual é a possibilidade de dar certo? Nenhuma, não é mesmo? Então a gente já vê ali que vai dar merda o tempo todo. E a gente então vai lembrando novamente essa questão dos personagens. A gente vai vendo também um ponto muito bonitinho durante a série, que é essa conexão da Eleven com o Hopper, porque a gente sabe, né, que o Hopper teve a sua filha morreu de uma doença, provavelmente um câncer, e ele ficou muito mal, ele ficou muito destruído. Inclusive o livro Cidade nas Trevas tem muito essa questão da doença dela, como era o relacionamento dele com a esposa. Então é muito interessante. Se você gostou da segunda temporada da série, vale muito a pena você ir atrás. O livro ele é hoje publicado pela editora Intrínseca. Aliás, os 3 livros da série, eles são publicados pela editora Intrínseca. Muito interessante, aliás, e eu acho que vale muito a pena a experiência, tá? Agora tô vendo aqui o outro livro, primeiro é o Raízes das Trevas, Raízes do Mal, quer dizer. Eu vou ter que confundir com o segundo, que é a Cidade nas Trevas. Então, assim, são histórias que vão expandindo esse universo. Além disso, a gente sabe que existem outras crianças ali, que depois viraram adolescentes, alguns, né? E aí a gente vê um episódio, mais ali no início da temporada, que devido ali àquela questão dela deve estar sendo procurada, ela acabou meio que ficando ali isolada, confinada ali naquela cabana ali no meio da mata, ela resolve escapulir e acaba encontrando a Kylie lá pro lado de Nova York. E aí tem esse episódio todo, que é um episódio até mais longo, mais assim, arrastado até, dessa, entre aspas, conexão entre elas, porque a Kylie, ela tinha uma conexão entre criar ilusões na vida das pessoas, na mente, né? Enquanto a Eleven tem essa questão de rastreamento, né? De conexão, de encontrar onde a pessoa está. E a gente vai vendo isso acontecendo durante esse episódio. Nem muita gente não gosta do episódio, eu particularmente acho ele bem interessante. E eu queria ver mais da Kylie durante a série e acabou que ela não apareceu. Eu até vi uma personagem ali no trailer dessa última temporada, aparentemente parece ser a Kylie. Não sei exatamente se é ela, mas por se tratar do episódio final, eu acho que o poder da Kylie seria muito interessante aqui nessa batalha final ali contra o Devorador de Mente, o Zuvekna. Eu acho que seria bem interessante. Mas continuando aqui, né, o episódio, então tem essas questões muito de fechar o portal, essa questão do Will com o mundo invertido, então ainda continuam muito essas conexões. Então é uma temporada, a gente conhece também muito o início da relação de amizade do Justin com o Steve, que é muito legal, que a gente vai permeando aí até nas outras temporadas.
E eu acho que essa vibe ainda oitentista da série é uma coisa que pega bastante. Então, assim, aqui você vê muitas conexões com muitos filmes, na verdade, dos anos 80. Desses filmes que tinham perseguições policiais, sabe? Na década de 80 tinha muito filme assim. Se tiver algum barulho aí, vocês relevem que são os meus sobrinhos lá em cima. E caso que tem criança, é aquele rolê, né? Vocês já sabem bem como funciona. Então, a gente vê muito isso durante toda a temporada. É uma temporada que ela tem vários pontos acontecendo, essa investigação do Murray, do Jonathan com a Nancy, essa questão desses desenhos do Will, que depois se descobre que é o portal, que precisa fechar o portal, essa nova conexão da Eleven com a própria cidade, com a Kylie, depois com o Hopper. Então, assim, são muitos pontos durante toda a série, esse relacionamento, até mesmo do Justin com esse Demon Dog, né? Porque ele fica ali sozinho e tem muita essa conexão, assim, que vão se fechar tudo no último episódio, né? Que tem ali essa questão do portal que se fecha, a Eleven consegue fechar o portal, meio que dá uma lascada nela, mas tem-se aquele finalmente fechamento com o baile da escola, que eles aqui já começam a ser adolescentes e tem essa questão do baile. Eu acho muito fofo o final dessa série. A gente vê iniciando o Billy, que é o irmão da Max, meio-irmão da Max, que começa nesse finzinho de temporada a entrar na série. Ele vai ser um personagem bem importante na quarta temporada, na terceira temporada. A gente vai ver muito do Billy na terceira temporada. Então, assim, mais ou menos ali perto dos últimos episódios, a gente começa a ver alguns personagens que vão entrando, outros vão saindo, e que tem conexão sempre com a temporada seguinte. Então, a série, ela tem essa base de coisas que acontecem com as crianças, que conectam com as coisas dos adultos, que conectam com o laboratório finalmente é fechado, né, enfim, até que enfim, né, e que depois a gente vê que não vai adiantar muito, mas enfim, é algo muito interessante, assim, essa questão a conexão dos personagens todos é o que faz a série ser mais brilhante. Principalmente essa conexão com as crianças, que a gente vê muito do It, a gente vê muito de outras séries também que se passam, né? Muitas séries dos anos 80, muitos filmes dos anos 80, que tem esse toque, sabe? Tem essa vibe. Às vezes as pessoas veem séries assim e ficam reclamando, mas parece que é uma cópia de série tal, de filme tal. Gente, isso são referências, são os famosos easter eggs. Isso é ótimo, porque você meio que se baseia, você se localiza no tempo. E às vezes uma série, um filme que você viu lá onde o Judas perdeu o Ilhós da Bota, no período X, e aí quando você vê nessa história aqui, de um tempo muito parecido, você vê que a conexão é real e é muito interessante. Inclusive, em breve a gente já vai falar sobre o segundo episódio de It, Bem-vindos a Derry, que tem uma conexão assim que quando você liga o ponto e a conexão, o pessoal acha bastante interessante. Até tem aí uma galera que está reclamando, parecendo como tipo que a série It está meio que copiando Stranger Things. Eu não sei, eu não vejo isso. Eu vejo duas séries muito diferentes, com uma vibe até de certa forma parecida, porque esse universo de crianças que resolvem as coisas, isso não é das duas séries, é de outras séries também. Mas eu acho essa ideia, essa conexão, não que as crianças são mais inteligentes que os adultos, mas porque quando se é criança,
A gente sonha mais, esse nosso faro detetive, ele é mais apurado do que nos adultos. O adulto que é negócio, boletos, né? Quem não precisa de pagar boletos? Então você é meio que soterrado pelas coisas do dia a dia. Então você deixa de sonhar, você deixa de ter as suas ilusões, você deixa de ir atrás dos seus sonhos muitas vezes, porque você é um adulto, não porque você deixou de sonhar. E a criança tem essa imaginação mais fértil, então é muito mais gostoso ver. Mas em breve a gente vai falar sobre o Bem-vindos a Derry e no outro episódio aí. Mas assim, nessa segunda temporada tem essas questões então, envolvendo os personagens. Eu curti bastante a série nessa segunda temporada. Eu confesso que não é a minha temporada favorita. Em breve, né, no que terminar a série, a gente fala dos livros, eu vou dizer o que eu mais gostei da série, né, a gente pode falar aqui das temporadas que a gente mais curtiu, mas no geralzão é isso que nós temos para hoje, tá? Diga nos comentários se você gostou da segunda temporada, o que você acha dessa segunda temporada? Você acha realmente que a crítica gostou, mas a galera não gostou muito, achou ela mais truncada? Você acha ela também mais truncada? O que vocês acham dessa série? Vamos falar as nossas impressões, lembrando de novo, essa última temporada, o primeiro bloco de episódios vai ao ar no dia 26 de novembro, às 22 horas. Então, não vai ser às 4 da manhã, tá? Vai ser às 22 horas. São episódios longos, a maioria com aproximadamente 1 hora e pouco de duração. Então, maratonar não vai ser uma coisa tão simples dessa vez. Mas nós vamos aqui trazer as nossas impressões dos episódios da temporada. Eu acho que vai ser uma coisa melhor, sendo a última temporada, e também por serem episódios longos, deve ter muita coisa para a gente falar de cada um deles. Bom, então é isso. Nos despedimos neste episódio. Muito obrigado por você que está nos acompanhando. Essa aqui vai ser a nossa última semana de episódios da 7ª temporada. Já até extrapolou a quantidade de episódios, mas porque eu fui gravando, depois eu não consegui gravar, então não vai ter uma pausa muito longa, não. A gente vai ter a pausa agora só mais em dezembro, porque realmente eu preciso me preparar para a série. Então, vai ser essa 7ª e 8ª, sem a pausa, né? Que geralmente eu deixo de uma semana. Mas, assim, se eu não conseguir gravar, não conseguir trazer, a gente deixa sempre para a semana seguinte, do jeito que dá para me fazer por aqui. Então, é isso. Muito obrigado para você que está nos acompanhando nessa questão dessa cobertura final da série. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nos vemos então nos próximos episódios. Um grande abraço e até mais.